Olá, meus queridos. É um prazer, pela graça de Jesus, poder falar mais uma vez com vocês sobre a palavra de Deus, os planos de Deus, como Deus pode nos transformar, etc. São tantos assuntos. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre as leis de Deus, né? Deus criou várias leis. Outras leis, a palavra usa o verbo criar, mas não é uma palavra muito exata com respeito a Deus, já que ele sempre existiu, ele não tem começo, ele não tem fim. Algumas coisas simplesmente fazem parte do seu ser e assim ele passa esse conhecimento aos homens. E nós sim temos um começo, nós temos um fim, pelo menos por enquanto, né? E então, queria falar um pouco sobre isso, levá-los a meditar. Nós vemos, por exemplo, as leis físicas, e nós vemos que por milhares e milhares de anos elas continuaram as mesmas, estabelecidas por alguém que não muda, alguém que não traz nenhuma surpresa, que não nos trai através de suas leis, né? Então, o homem ele pode programar, por exemplo, o horário até o segundo, dizem os cientistas, onde ele vai pousar uma nave em Marte. Então, através de leis que a NASA, por exemplo, estudou, eles sabem que dá para pousar uma nave em Marte em determinado horário, de determinado dia, etc. Então, pode ser feito um estudo preciso sobre essas coisas, confiando nas leis que existem. Eles não atribuem a Deus, mas se fossem sinceros e honestos, pelo menos eles iriam atribuir a alguém. Alguém fez isso aqui. Não é possível, não tem jeito, né? Anos atrás eu estava assistindo um programa, eu estava mudando de canal, de repente eu vi um programa na TV Cultura, bem pouco tempo, já estava no fim, falando sobre coisas semelhantes ao que eu estou falando para vocês, e o programa se encerrou assim: tudo isso que acontece, falando das leis físicas, leis da natureza, assim, eles falaram, lógico, da maneira que o incrédulo vê, é como se alguém, lá no começo de tudo, tivesse estabelecido, feito ajustes para que tudo ocorresse do jeito que ocorre hoje, né? E quem fez esses ajustes, nós sabemos quem foi, né? Então, quando nós olhamos para essas leis, ou até estudamos as leis físicas, nós vemos claramente que um ser muito superior a nós criou essas leis, não tem como fugir. Se a pessoa for honesta, não tem como fugir. Uma vez eu vi um exemplo bem simples, né? Falando sobre isso, sobre o autor de alguma coisa, né? E a explicação era bem simples. Se tiver uma caneta caída no chão, você vai falar assim: alguém deixou cair uma caneta. Mas se você entrar numa sala e ver 3 canetas, assim, uma de ponta para outra, você vai falar: caiu desse jeitinho exato? Não, alguém fez isso aqui. Alguém fez esse desenho com a caneta, né? A primeira coisa que você pensa. Entendeu? Então é isso. Deus deixou várias e várias expressões do seu amor, digitais da sua mão, na criação do nosso planeta. Vê quem quer ver, e quem não quer ver tem que inventar um monte de coisa, um monte de teoria. Tem que ter muita fé, nós falamos, né? Para ser incrédulo. Mas então, finalmente, nós chegamos ao ponto das leis morais de Deus, especialmente os 10 mandamentos, que são superiores às outras leis morais, mesmo dentro das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos se destacam como sendo os principais, e deles saem princípios que formam outras leis menores, né? Então, é interessante ver
pessoas que leem a Bíblia, que estudam a palavra de Deus, que oram muito, fazem tantas coisas semelhantes a essas que eu estou falando, dizer que a lei de Deus não precisa ser obedecida. Eles dizem até que é um fardo a lei de Deus, né? Como se pudesse realmente colocá-la de lado e levá-la a não existir mais, como ela não existente, né? Seria mais ou menos como você pular de um prédio falando assim, olha, a lei da gravidade, ela não existe mais, nós não estamos debaixo dessa lei, nós somos livres, né? Então aí você pula e aí você confere um poucos segundos ali que você estava errado, né? Infelizmente vai ser fatal a sua descoberta, mas você vai conseguir descobrir que você estava errado, né? Agora, raciocinando de maneira bem simples, né? Se essas leis físicas não foram abolidas por Deus e não sofrem alterações, que isso é outra coisa importante, por que é que sua lei não tem mais valor ou sofreu alterações? Não, isso é invenção humana. Na verdade, conforme nós vemos na palavra, é uma invenção primeiramente satânica. Ele convenceu os homens, e a maioria dos homens acreditam, exatamente como o diabo acredita, que essas leis não importam coisa alguma, né? E aí, na prática, nós vamos aos hospitais, vamos às clínicas de aborto e vemos tudo o que está acontecendo, vamos aos presídios, e aí vemos tudo o que está acontecendo, cada vez mais crimes, os crimes são cada vez piores, né? O homem parece que tem uma escola de crimes, ele vai inventando, vai colocando coisas assim, mais elementos, e mais, e diz a profecia que vai ser assim, vai piorar, né? Ao ponto de Jesus falar assim, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Então veja, por que é esse desprezo pela lei de Deus? Da onde vem isso, né? Da onde que vem isso? Vamos falar um pouquinho disso aí essa semana, né? Então, a importância das leis de Deus, as leis morais, né? As consequências, né? Essas leis são leis pesadas. As leis de Deus são realmente fardos ou elas nos trazem liberdade, como diz o apóstolo Tiago? Nós vamos meditar um pouco sobre isso e vamos ver que cada mandamento de Deus, os 10 mandamentos, eles representam um princípio, ou vários princípios ali dentro de um mandamento que trazem para nós a verdadeira vida de Deus, o verdadeiro desígnio de Deus para a nossa vida. Ok? Então, só para encerrar esse vídeo, mas nós vamos falar com calma ainda sobre esse assunto. As leis de Deus são tão importantes que ele diz lá em Hebreus que ele quer escrever suas leis em nossa mente e em nosso coração, né? Então, se ele quer fazer isso, não pode ter lógica dizer que essas leis foram abolidas, que elas não servem para nada, que elas são um fardo em nossa vida. Realmente não combina os mandamentos de Deus com o caráter de Deus, se nós interpretarmos esses mandamentos da forma errada. Mas quando nós conhecemos a Deus, sabendo que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benigno, Deus quer o nosso melhor, aí nós vamos entender mais sobre suas leis e ver que elas servem para o nosso bem-estar. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque o que vai vir aí durante a semana sobre esse assunto vai ser muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.